eu vou apresentar como construir as rubricas de avaliação dentro do Classroom. O que é a rubrica? A rubrica é um instrumento de correção de avaliações. Na verdade, você cria determinados critérios, você faz a atividade, observa o que você quer em cada uma das questões ou na atividade como um todo e define os critérios de correções, tá? Esses critérios, uma vez definido, ele facilita a sua correção de uma forma objetiva, ou seja, todos os alunos, se tiver 6 alunos na sala, ou tiver 600 alunos na sala, ou 60 alunos na sala, o teu instrumento de correção vai ser o mesmo e ele não vai ser subjetivo. O seu cansaço não vai interferir, o seu desânimo no sentido, nossa, de novo, errou isso, errou aquilo, porque os critérios são muito bem definidos. Não é fácil definir rubricas, temos artigos a respeito disso aí, mas o que é? Basicamente, construir rubrica é você criar uma tabela onde você tem nas linhas os critérios que você vai avaliar e as notas que você vai dar. Nessa atividade minha aqui, que é a gestão do conhecimento, que é uma atividade que eu trabalho na UNAERP, uma disciplina que eu trabalho na UNAERP, eu defini alguns critérios. Os alunos teriam que gravar um vídeo. Então, eu defini que nesse vídeo ele deveria estar falando sobre o conteúdo da unidade 1, conteúdo da unidade 2. Tá? Uma vez que eu defini isso aqui, eu fui atrás dos verbos, ou seja, se ele demonstrou que ele entendeu, excelente. Para quem viu já Bloom, é mais ou menos isso aí. Eu trouxe o Bloom aqui para dentro. Se ele só identificar, foi bom. Se ele só mencionar, podia ter sido melhor. E assim eu fui definindo o que eu queria. Como é uma atividade de vídeo, eu fui definindo se ele usou o tempo adequadamente, se ele entendeu ou se ele só leu, se ele falou direitinho. Então, eu fui definindo o que eu ia olhar naquela avaliação dos vídeos. Então, uma vez que eu já fiz isso aqui, provavelmente no Word ou em o Excel, onde você tiver mais habilidade, você pode voltar no processo de criação das rubricas. E como é que você cria? Você clica aqui, vai criar uma atividade normal de prova, né? Então, você vai colocar o título da sua questão, aqui é a minha questão da prova. A descrição da prova. Se quiser anexar algum tipo de arquivo, de prova, tudo bem. Aqui você define se vai para todas as turmas ou se vai só para essa, para todos os alunos ou se você vai criar grupos de alunos. Quanto que vai valer a sua avaliação? Lembrando que aqui é sempre múltiplos de 10, então é 80, na verdade vale 8. A data da entrega, define a data que seus alunos vão entregar esse trabalho. Esse tópico é o seguinte, você pode criar um tópico, é como se fosse uma divisão dentro da avaliação, tá? Feito isso, eu posso criar, então, as minhas rubricas. Eu clico aqui. Uma vez que eu criei, eu posso reutilizá-la quantas vezes eu quiser. Então, vou criar minha rubrica. Então, a primeira coisa, o título do meu critério. Se eu já fiz aqui, no meu caso aqui, é só eu copiar e colar aqui. Então, ó, essa descrição aqui, ó, o conteúdo da unidade 1, aqui se você quiser, não é obrigatório, eu geralmente não coloco. Título do nível, se ele foi ótimo, ele demonstrou atendimento. Se ele foi só bom, ele só identificou. E se ele poderia ter sido melhor, ele vai tirar 0. Ele poderia ter sido melhor. Mencionou. Ah, eu tenho não sei quantos aí. Mesma coisa. Qual que é o título do seu critério? Número 2.
quanto que ele vai fazer? Vamos supor que esse critério é 2,5. Qual que é o título? Ele foi bom se ele fez isso. Aqui faz de conta que ele só tem duas posições. Ou ele tira 2,5 ou ele tira 1. Ruim. Zerou. Ou seja, você pode ter quantos critérios você quiser aqui, ou inclusive só 2. Ele geralmente vai abrindo para você, assim como abrindo novas opções, para você adicionar critérios e adicionar níveis nesse critério. Observe que esses valores que a gente vai colocando aqui, ó, ele vai somando. Então, essa prova, na verdade, vale 3,5, tá? Então, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 50. Então, essa prova vale, 5, 7,5 pontos. Salvo. Tá? E já criei, ó, essa disciplina tem uma rubrica com 2 critérios, com um total de 7,5 pontos. Então, na verdade, aqui não é 80, né? Minha prova vai valer 75. Quero que essa atividade só seja disponibilizada para os meus alunos, tá? Hoje, às 20 horas da noite. Então, o que vai acontecer? Essa atividade está sendo programada, para amanhã, tá? Nesse horário. E aqui, ó, divisão dentro da avaliação. Isso aqui, ó, vou colocar editar para vocês verem, é esse tópico aqui. Uma vez feita a avaliação, tá? Eu vou editar, vou desprogramar ela, ó, e vou criá-la. Só para a gente ver a critério de correção. Então, quando eu for corrigir a minha atividade, eu simplesmente entro aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho 4 alunos que foram atribuídos essa atividade, mas nenhum deles entregaram ainda, tá? Então, essa é a relação entre trabalhos atribuídos e trabalhos entregues. Aqui é onde você tem que corrigir. E se você, na hora que você for corrigir, se você clica no aluno, já vem os critérios, tá? É só você marcar. E observe, conforme você vai marcando, a nota do aluno muda aqui, ó. E se você tiver em dúvida qual é mesmo o critério, você clica aqui, ele apresenta para você quais são.